Começamos agora mais um episódio de Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje vamos falar de algo que eu tenho certeza que você já ouviu falar, o agronegócio. Agronegócio é muito mais do que boi e soja. Agronegócio está em tudo, na mesa que você está comendo, na roupa que você está usando e no mundo inteiro. O Brasil é referência e Mato Grosso do Sul também. Vamos entender um pouquinho mais e a fundo com os nossos experts? Antes disso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre com a gente fazendo a diferença. A BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. E o Pátio, o shopping do centro. Nosso muito obrigado. Agronegócio é o assunto de hoje, mas antes de começar, aquela definição básica da nossa EI. Rê, define pra gente o que é agronegócio e qual é o impacto aqui no nosso estado. Olá, Ulisses! O agronegócio é todo o conjunto de atividades que envolve a produção no campo, como plantar, criar animais, transportar e vender. No Mato Grosso do Sul, ele é um dos principais motores da economia. Gera empregos, movimenta exportações e tem impacto direto na vida de muita gente no estado. Exatamente, esse impacto é direto e cotidiano, está sempre com a gente. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Vamos chamar nosso primeiro entrevistado? E vamos começar com o nosso primeiro entrevistado, Jason Agrônomo, que vai falar um pouquinho desse assunto com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar sobre esse assunto que é tão importante para o sul-mato-grossense, que é o agronegócio. Jason, eu gosto de começar falando um pouquinho sobre você, então eu vou ler o seu currículo. Vamos lá? Ok. Tá, então, gente, Jason Braz Benítez de Oliveira é engenheiro agrônomo, formado pela UCDB, especialista em engenharia de segurança do trabalho e mestre em ciências ambientais. Atuou como engenheiro agrônomo e coordenador de tratos culturais na Biosev, que é a atual Raizen, isso. Sendo responsável pela atividade de trato culturais na cultura de cana-de-açúcar. Foi ainda gerente de produção de carvão na Vetorial Siderúrgica e Energética. Está hoje no CREA-MS desde 2013 e atualmente exerce o cargo de superintendente. É isso? Exato. Perfeito, então, Jason. Muito obrigado de novo. Vamos começar. Me explica um pouquinho o que faz o agrônomo, engenheiro agrônomo. O profissional de engenheiro agrônomo, formado em agronomia ou engenharia agronômica, ele é o profissional habilitado a dar as soluções para o agronegócio. Seja para o agricultor, para o pecuarista, para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor, para o agricultor urbano. Então, ele busca as soluções para que a produção ela aumente, ela seja de baixo custo, ela seja sustentável. Então, para isso, ele tem uma formação técnica e científica no decorrer de 5 anos aí, e isso dá a ele essa bagagem para fazer isso aí como agricultor de maneira bem simples, é isso. Legal, não, perfeito. E conta pra gente, então, agronegócio. Qual que seria a definição para a gente que está começando agora a aprender sobre agronegócio? Legal. É importante sempre quando a gente vai falar de agronegócio, hoje, assim, existe uma polarização em tudo que é coisa. Então, assim, existem as pessoas que elas são a favor do agronegócio, as pessoas que são a favor de agricultura familiar, as pessoas que são a favor de agricultura orgânica, agricultura convencional. Então, no final das contas, tudo isso é agronegócio. Tudo isso faz parte do segmento de produção, de alimentação, alimentação humana, animal. Então, o agronegócio ele é o conjunto disso tudo. Ele envolve desde do agricultor que efetivamente deposita a semente no solo, certo, até um trader que está lá na Brigadeiro Faria Lima fazendo negociação de grãos, que está vendendo a produção de alguém. Então sai do rural e ele faz parte, ele faz toda uma cadeia. Tudo isso é cadeia do agronegócio. Então, do princípio aqui até lá o final, que na verdade ele não tem um fim, né? Porque aí ele faz o retorno cíclico, novamente, porque ele é cíclico, né? Nesse período aqui, o produto oriundo do agricultor ou do pecuarista, ele vai passar ali da porteira para fora, que é um termo muito utilizado, ele vai passar por pessoas que vão negociar aquela produção, ele vai passar por indústrias que vão industrializar, tornar um outro produto, diferentes produtos, tudo aquilo ali é agro, tudo aquilo ali é agronegócio. Então, o que a pessoa está consumindo na sua mesa, desde a família de classe média, ou da menor classe econômica, até os mais ricos, todos eles consomem o agro. Não existe uma pessoa no nosso planeta que por algum momento da vida ele não utilizou disso. Ele pode até, numa fase de sua vida, mudar a sua forma de viver
passar a ser o consumidor minimalista ou a mudar a alimentação dele, mas em algum momento ele vai consumir um produto. Porque ele precisa consumir a comida principal, né? Exatamente. Não tem como ficar sem. Exatamente. Então, assim, por que isso é importante que todos saibam? É porque tudo que a gente faz e tudo que a gente consome, ele vem do agro. Eventualmente, ele mudam as fontes de onde que vem isso. Então, assim, dentro do agronegócio, apesar de ter muitas pessoas que querem separar agricultura familiar, é o que põe na mesa das pessoas, de fato, e existe o agronegócio tradicional, o pecuarista, o agricultor tradicional, que hoje, na verdade, ele se tornou empresarial, né? Certo. Então, dentro da produção agrícola e pecuária, o agricultor e o pecuarista, ele teve que se adequar e tornar o negócio dele um empreendimento, uma empresa, sem ter aquilo que era antigamente de, passa de pai para filho, passa de pai para filho, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, e hoje eu vou fazer assim. Não, isso, o agricultor e o pecuarista que ele não colocar isso na cabeça, ele não existe, mas ele não se torna competitivo, ele não é um profissional do campo que ele vá poder competir lá com os outros agricultores em relação a preço. Independente do tamanho dele. Independente do tamanho dele. Entendi. Então, assim, a tecnologia... competitivo no mercado, ele tem que se adaptar a esse novo agro. Se adaptar. Não só se adaptar à tecnologia, mas se adaptar a conceitos, né, de produção sustentável, uma produção limpa, que leva em consideração o meio ambiente, não só o meio ambiente, assim, a gente vê muita preocupação do meio ambiente, a saúde do trabalhador, enfim, mas são várias outras situações que envolvem. Então, o princípio do ESG, ele nunca foi tão atual. O agricultor, o pecuarista, ele tem que seguir isso. Fala pra gente, o que é esse princípio? Uma produção sustentável, né, economicamente viável e uma preocupação social. E a governança dentro do negócio dele. Então, ele tem que ter essas preocupações. Todos esses pilares. Se ele não conseguir fazer isso, ele não se torna competitivo no mercado. Por quê? Mas eu vendo minha produção aqui na esquina. E se ele produz uma matéria-prima, uma commodity, ele não consegue... vamos usar um exemplo prático. Se eu sou um agricultor numa determinada cidade aqui no Mato Grosso do Sul e eu não consigo vender para um mercado de fora a minha produção, localmente ninguém consegue absorver tudo que eu produzo. Então isso não tem como existir. Então, assim, até para a gente exportar hoje, nossos principais importadores, eles levam em consideração isso. Então, assim, se você produziu utilizando a mão de obra análoga à escravidão, produziu utilizando o princípio de controle de pragas que poluem ou que faz alguma coisa. Então, produziu... Muitos países não compram isso. Não compram. Isso já está pacificado. Nós tivemos uma restrição recentemente à carne de frango. Então, por quê? Por conta de sanidade. Mas, assim, sanidade, ok, ele é uma coisa que sempre existiu, tanto na sanidade vegetal quanto animal, mas isso se estendeu para as outras questões. Então, vejam o quão amplo é. É enorme, realmente. São vários pontos que a pessoa tem que pensar que talvez a gente ouve falar de agronegócio e nem sabe, né? Mas realmente não é mais aquele agronegócio de antigamente, que a familiar a gente ainda usa esse termo, mas rudimentar. Hoje em dia tem muita tecnologia até para o pequeno produtor, né? Exatamente. A tecnologia ela tem todos os níveis de produção. Uhum. Então, por que eu falei no início a respeito de agricultura familiar? É que geralmente se utiliza do conceito para agricultura familiar, ou pequeno produtor, ou pequena propriedade rural, justamente o fato dele ser pequeno. Uhum. Não leva-se em consideração o valor agregado da cultura que ele está produzindo, ou a tecnologia implantada ali, implementada na área dele. Então, assim, colocam aquela pecha assim, de que o agricultor familiar é aquele que tem que produzir com uma tecnologia inferior ou alguma coisa assim, mas não, ele tem acesso às mesmas tecnologias que um agricultor convencional, um agricultor empresarial. De grande porte. Então, a tecnologia, ela se utiliza em todas as etapas, tanto para agricultor familiar quanto para agricultor convencional. E hoje é muito disponível isso. E você sabe qual é o profissional que leva isso para o agricultor? Quem? São os profissionais da agronomia, são os engenheiros agrônomos. Porque, por natureza, são profissionais extensionistas rurais, que a essência da formação do profissional de agronomia é a extensão. O que é isso? É o profissional que transfere tecnologia e ele leva para o produtor. Então, ele tem a formação técnica científica, passa pra frente. pega o resultado das pesquisas
das entidades, das instituições de ensino e da poder público referente à pesquisa, por exemplo, a Embrapa, e transfere isso, ele faz uma mistura daquilo ali, transforma numa linguagem adequada ao agricultor, acessível ao produtor, e leva para o agricultor. Então, ele transfere a tecnologia para o agricultor. Então, nós, profissionais de agronomia, temos um papel fundamental entre a pesquisa, a ciência e o agricultor, independente do porte. Muito legal, confesso que é muito mais do que eu sabia sobre a profissão do agrônomo. Mas eu queria entender, eu tinha uma outra pergunta aqui que eu estou super curioso. Para quem não sabe, a gente ouve muito o sucesso do Mato Grosso do Sul com o gado, com a soja. Hoje a celulose é algo que cresce muito, mas existem diversas culturas diferentes, vai muito além do gado e da soja, né? Tem muita coisa. Então, interessante se você tocar nisso aí, que eu sou um entusiasta dessas questões a respeito do nosso estado aqui, principalmente, e é muito interessante, eu estava até falando para a nossa jornalista que está aqui, que a gente está vivendo isso agora. Nós estamos, neste momento, vivendo isso. O que há muito tempo atrás ele era uma pluralidade de cultura. Era uma promessa, não, e tem espaço para muito mais. Então, se nosso estado, vários fatores se agruparam para tornar o que a gente está sendo hoje, nós estamos sendo hoje, e o que ainda a gente tem para crescer. Primeiro, os outros estados, vamos colocar aqui nos estados principais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, esses estados eles já vieram desde lá de trás, já se desenvolvendo, e por eles ter acesso à logística muito mais fácil que a gente, ele já foi se desenvolvendo, e isso já vem de muito tempo. Só que o que acontece quando um local ele vai? Ali saturou. Ali não tinha mais áreas para abrir, mais áreas. Então, assim, não tinha como crescer mais que aquilo ali. Eventualmente tem quando se agrega valor ali à produção. Estados do Nordeste, as regiões elas são limitadas. Limitadas do quê? Recurso hídrico, clima. Então, assim, não. Mato Grosso. Mato Grosso, ele pegou uma fase, cresceu, agora ele tem limitações também ambientais. Então, assim, cada lugar ele foi uma série de fatores já afunilando. Então, para onde que se olhou? Para onde que tem clima favorável, nós temos área, diversidade de tipo de solo, nós temos um estado que não tem... né? Jovem. Exatamente, um estado novo, jovem, tem segurança jurídica, né, para produzir, e temos legislações estaduais favoráveis de incentivos à produção, Mato Grosso do Sul. Então, assim, e aí, até pouco tempo, nós ficávamos nesse complexo soja-milho, soja-milho-pecuária, soja-milho-pecuária, pecuária extensiva, soja-milho produção, o que antes ficava restrito a uma região do Mato Grosso do Sul, a exemplo aqui, região mais sul do estado, um pouco mais aqui para a região de Dourados, a região mais para baixo, com solo que é extremamente fértil. Hoje nós temos no estado inteiro, então nós estamos plantando soja no estado inteiro, nós estamos plantando milho no estado inteiro, aí nós começamos com as culturas emergentes. Então nós temos citros chegando no estado agora, temos 30 e poucos mil hectares de citros sendo plantado. Nós temos área de amendoim, olha, amendoim. Quem sabia que Mato Grosso do Sul produzia amendoim? Nós somos o 5º maior produtor de amendoim do Brasil. Amendoim começou aqui assim, porque no plantio de cana-de-açúcar existe uma técnica de plantio que chama meiose. Então assim, vai lá, planta-se linhas de cana e deixa algumas. Naquele meio, ele vai lá e planta amendoim. Ou outra cultura neste caso, mas amendoim é bom que ele agrega o valor. O que acontece? O ciclo de crescimento da cana até que ela se torne uma cana muda, que o como dela tem ali 3, 4 gemas, já dá para você produzir ali uma cultura economicamente viável. Ele vai ali e colhe, até o tempo da cana crescer, ele vem ali e transfere ali para aquele meio. Então, economiza logística, economiza todo o recurso financeiro. Então, olha só, chegou amendoim, citros, nós temos áreas plantadas de floresta, de eucalipto, nós temos quase 2 milhões de hectares. A região de Lagos então, enorme. Veja que nós temos regiões no estado. Fora isso, nós temos diversas outras. É que até então eram culturas que o agricultor ele plantava na entre-safra,
Então elas se tornaram emergentes. Nós temos sorgo aí, ó, muito forte, utilizado para muita coisa. Nós temos girassol, região de Chapadão, ali agora, se você for para lá, você vai ver assim, parece um mar amarelo. Girassol, então, o nosso estado, ele está neste momento. E aí, É a bola da vez? Com isso veio as indústrias. Então, esse produto ele tem que industrializar, o que, na verdade, é interessante para nós, porque ele está agregando para a gente aqui, está trazendo isso para dentro do estado. Então, é uma cadeia. A gente deixar de ser só matéria-prima e produzir realmente o suco da laranja, então, né? Processar a celulose. A nossa matriz, ela mudou, a matriz de produção, ela mudou e trouxe consigo toda a cadeia. Tudo isso é agronegócio. Então, a indústria que chega tem que gerar mão de obra para a indústria, tem que gerar mão de obra para arrumar as máquinas, então tudo isso está dentro da cadeia do agronegócio. O nosso estado também... Eu ia te perguntar, além da parte do plantio, né, a gente fala muito do gado, mas eu já vi que a gente também tem, além de frango, porco, mas até avestruz aqui no nosso estado a gente tem. Tem esse lado da parte dos animais também? Tem bastante diversidade? Tem também. Olha só que interessante, né? Nosso estado, embora ele tenha caído no ranking de produção de boi, de produção bovina, né, nós éramos o principal estado produtor, chegamos a ter 25, 27 milhões de cabeça de gado, hoje nós temos 18. Reduziu, mas o que aconteceu? 9 vezes o tamanho da população só de gado. Reduziu-se a área onde que mantinha esses animais, mas tecnificou. Então, assim, hoje, aquela pecuária extensiva que tinha antigamente, ela está limitando, mas com tecnologia. Então, com confinamentos, com melhoramento genético, então tudo é tecnologia. Nós temos produção aqui no estado, nós temos produção de leite, gado de leite, nós temos produção de avestruz, com carne de avestruz, porque é um nicho, sim, além de um alto valor agregado. Nós temos suíno, aves, peixes, e isso é muito importante. No início eu falei assim, a respeito de segurança para produzir. A gente tem que ter segurança jurídica e a gente também tem que ter políticas públicas, e isso é uma coisa muito importante aqui no nosso estado, o apoio estadual, né, do poder público para a produção. Existe esse apoio, o agricultor ele precisa disso, o agricultor, o pecuarista, ele precisa disso. Então, especificamente nessa parte animal, na verdade começou daí com uma parte agrícola, mas nós temos aqui no estado programas de incentivo à produção animal. Então nós temos um programa do governo do estado chamado PROAP, um programa de incentivo da agropecuária. Aí dentro dele nós temos ali precoce, que é criação de bovino, nós temos peixes, aves. Então, assim, o agricultor ele produzir com assistência técnica, ele consegue incentivos fiscais, redução de impostos em cima da produção dele. Isso é interessantíssimo, o que deu um grande salto tecnológico, porque precisa de um profissional, ele precisa estar atento à assistência lá no campo, e um salto de produção. E uma diversificação na produção. Perfeito. Então, a gente tem agora, recentemente, participei de uma gravação de qualificação técnica de responsáveis de bovino de criação orgânica, então a BPO no Pantanal, boi criado no Pantanal, de forma sustentável. Então, o produtor ganha em cima disso também, além dele produzir, ele ainda ganha em cima. Fazer sustentável. Olha só, fazer o certo. Essa é uma palavra que está na boca de todo mundo também, a sustentabilidade. E algumas pessoas acham que o agronegócio pode ser danoso. A gente faz um agronegócio sustentável aqui no nosso estado? Olha, a produção agrícola nossa, ela tem... Para o agricultor produzir uma espiga de milho, um pé de soja, ele tem que seguir obrigatoriamente inúmeras regras. Inúmeras regras. Mesmo familiar, mesmo menor. Mesmo familiar. As regras, elas são para todos, inclusive ambientais, segurança do trabalhador, segurança do trabalho, o pós-colheita, regras sanitárias. Então, tudo ele tem que seguir regra. O que acontece? Aqui no estado, nós temos hoje um fator também aí, outro fator importante para chegar onde nós estamos e acelerar ainda mais, crescer ainda mais, é a união das instituições dentro do estado. Então, hoje nós temos um clima harmonioso entre as instituições que fazem todo
que participam de todo esse ciclo produtivo. Então, nós do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Governo do Estado, a Agência de Defesa Sanitária, a órgão ambiental. Então, assim, de modo que todos se conversam para uma finalidade que é produzida da forma com que a gente está falando, com uma produção sustentável, incrementar a produção, né, o auxílio para o produtor rural em relação à assistência, ao que ele precisar. Então, isso é um fator importante também, essa harmonia Faz toda a diferença. entre as instituições públicas e privadas. Entendi. Então, isso é fundamental. Não, perfeito, entendi. E deixa eu te falar, você mencionou outros estados, igual São Paulo, Minas Gerais, que são mais antigos e chegaram em alguma situação de estagnamento, porque já não tem muito para onde ir. Nosso estado é novo, estamos bombando, mas como você vê o futuro do agronegócio aqui no nosso estado? Você acha que a gente também vai chegar nisso ou dá para a gente se preparar para continuar crescendo? Nós temos áreas ainda em expansão, né? Nós temos áreas de abertura de área de produção. Então, nós temos ainda um percentual grande a crescer, tanto de produção a campo, quanto de industrialização. Então, nós temos uma possibilidade enorme ainda. Então, por isso que o momento é agora e isso não para por aqui. Isso não está parando por aqui. Que bom, então. Olha, eu como sou mato-grossense, nascido e criado aqui, eu fico muito contente. É algo que eu sempre tive orgulho, sempre... Não tenho como falar, minha família também mexe com o agronegócio, então é algo que eu vivi, mas eu imagino que você que está aí de casa também já ouviu falar do agronegócio, e pô, olha, como você está vendo aqui, tem que ter orgulho, é algo que movimenta o nosso estado e está na sua vida também. Eu queria te agradecer muito, eu acho que o nosso papo foi muito enriquecedor, queria ter mais tempo para a gente conversar de mais coisas, mas confesso que a gente tem que chegar por aqui. Deixa eu te falar, tem um recadinho pro pessoal de casa, como que a gente pode te encontrar e conhecer mais desse trabalho que você e o CREA fazem juntos? Pessoal que gostou das características da profissão de engenheiro agrônomo, sim. quer saber como que isso funciona, além disso, as outras profissões também, uma coisa muito importante. Por favor, pode falar. Todo esse contexto também se faz com as outras profissões, né? A construção, a industrialização, a manufatura, tudo isso, obrigatoriamente tem um profissional jurisdicionado lá pelo CREA. Então, um engenheiro faz parte de todo o processo. Então, quem tem afinidade, quem gosta disso, tem afinidade com a profissão de engenheiro, seja ela qual for, siga as nossas redes sociais. O CREA está no Instagram e no Facebook e no Twitter. Legal. Vou colocar aqui para todo mundo. Nosso site, www.creams.org.br, então tem inúmeras informações. As nossas redes sociais têm diversas informações da própria profissão, a respeito dos cursos, enfim. Então, sigam lá, nós temos um canal de denúncias para aquelas situações em que tenha que haver o braço da fiscalização. Então, pode ligar no telefone 0800 368 1000, efetuar suas denúncias. E população toda, o CREA está à disposição de toda a sociedade, a gente fiscaliza o exercício profissional, mas o objetivo principal é sempre garantir que esse alimento que chega lá para as pessoas, ele realmente chega cumprindo todos esses requisitos técnicos e legais para que ele seja um alimento seguro. Então, esse é o papel do CREA, fiscalizando isso aí, fiscalizando o profissional que está diretamente ligado nessa cadeia. Perfeito, faz um trabalho excelente. Parabéns pelo trabalho de vocês todos. E muito obrigado por vir aqui nos iluminar ainda mais com essas informações. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho. E para quem quiser saber mais, a gente volta a falar no assunto já já. E agora, para voltar a falar do nosso assunto, eu chamo o presidente da FamaSul, Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você ter aceitado o nosso convite. Marcelo, eu gosto de começar lendo o currículo do nosso entrevistado, para o pessoal de casa conseguir entender um pouquinho mais do que se trata. Marcelo Bertoni é presidente da FamaSul pelo 2º mandato, graduado em gestão pública e produtor rural, lá em Bonito, aqui no estado. Atua há mais de 10 anos no Sindicato Rural de Bonito, onde foi presidente, vice-presidente e atualmente é delegado efetivo. Integra o Conselho Deliberativo do Sebrae-MS, e nacionalmente preside a Comissão de Assuntos Fundiários do CNA e representa a instituição no Conselho Apex Brasil. É isso? Exatamente. Bastante coisa, tem bastante bagagem para falar do assunto, que é o agronegócio aqui no nosso estado. Que isso. Marcelo, a gente trouxe esse assunto porque todo mundo que é sul-mato-grossense tem orgulho de falar sobre o nosso agro. A gente ouve que move a nossa economia, mas quanto que move? Até onde que vai? E é justamente o que a gente quer falar hoje. Começa explicando para a gente qual que é o papel da FamaSul. Bom, a FamaSul ela é ligada ao Senar e assim a gente divide
A gente fala Sistema FamaSul, engloba o Senar e a FamaSul. A FamaSul especificamente faz a defesa do produtor, parte de representatividade, todas essas questões. E o Senar faz a parte de estudos, né? A gente dá cursos, a gente tem faculdade aqui, então a gente consegue fazer as duas coisas junto. Ah, legal, perfeito. E esses cursos são para já produtores rurais ou para quem quer entrar no ramo? Para tudo. Tem para produtor rural para se qualificar melhor, tem para o colaborador que já trabalha no campo e quer também melhorar a sua posição, mas também tem para o leigo, né? O cara que não sabe nada e está querendo aprender alguma coisa do campo, querendo aprender a plantar, querendo aprender a colher com a máquina dessas novas que a gente tem aí, que é tudo por GPS. A gente precisa ter as pessoas que já mexem com inteligência artificial, que é importante. Então a gente precisa dessa mão de obra no campo. É que o que muita gente não sabe é que o agronegócio não é só essa parte pitoresca da fazenda, né, do rural. Hoje em dia é muito moderno e o Brasil se destaca muito nisso e nosso estado também. E para isso a gente tem que ter essa formação certa. Então fica aí uma dica, se você está procurando uma nova formação, esse é um caminho, né? Exatamente. É só procurar o sindicato da sua região, aí nós temos em todo o estado sindicatos, e aí lá olhar a gama de cursos que nós temos e também da faculdade aqui, que a sede da faculdade é aqui na Embrapa, que a gente tem aí os cursos que podem também ser qualificantes. É cursos técnicos, certo, de formação profissional. Não, mas é um caminho muito promissor. O agro realmente movimenta o nosso país e o nosso estado. É mais ou menos 30% do PIB do estado? Mais ou menos 30% do PIB do estado. Mas lembrando que não é só isso, né? As indústrias do nosso estado, 90% delas são agroindústria, é ligada ao agro. Então toda essa questão que hoje tem de expansão, de indústria, toda ela é ligada ao agro. De alguma forma, a gente sempre tem alguma coisa do agro no nosso convívio familiar, diário. O agro é tudo. O agro está em tudo que é lugar. Tudo. Entendi. Mas o senhor vê um risco de ter uma dependência econômica aqui no estado, tanto em cima do agro? Você acha que a gente tinha que expandir para outras áreas ou não? Como você falou, dá para desenvolver esse agro em vários setores. A gente tem aqui um estado pujante hoje, principalmente na questão do agro, porque nós temos aptidão para isso. É um estado centralizado, nós temos clima para isso, terra para isso, e só que antigamente era só gado. Lá atrás, no meu tempo, não tinha quase lavoura, era pecuária, sempre. E hoje o estado está expandindo, não só a pecuária, mas hoje a gente tem aí, a soja entrou muito forte, mas você tem a floresta plantada, que entrou muito forte. Ali na parte de Três Lagoas, né? Três Lagoas. Você tem a parte do amendoim, que está entrando forte aqui no estado. Olha só. E você tem os cítricos, que agora começou a entrar forte também. Nós temos aí mais ou menos 30 mil hectares já de citros. E com capacidade de expansão, porque no estado de São Paulo tem uma doença que chama Green, e que está matando os laranjais lá. Então eles estão vindo para cá, migrando. E aí sim trazendo a ideia é que a hora que tiver em torno de 50 mil hectares de laranja, nós vamos ter indústria aqui. E eu acredito que o estado tem que caminhar para isso. Conseguir beneficiar o seu produto, ter um valor agregado em cima. Não só matéria-prima. Não só commodities em tese, sem ter esse melhoramento. A gente pode fazer melhor aqui no estado. Muito legal. Uma coisa que eu notei da sua fala são essas diferentes culturas, né? Acho que quando a pessoa mais leiga pensa, o agronegócio é gado ou é soja, mas tem muito mais do que isso, né? Aqui no nosso estado nós temos diferentes culturas. Lista pra gente algumas coisas que talvez não passem na mente do sul-mato-grossense, mas tem uma diferença aqui no nosso estado. O amendoim é uma que eu não conhecia. Amendoim está aqui entrando, cítrico está entrando forte, nós já temos cana-de-açúcar, nós já temos soja, milho, está entrando gengilim, que é outra promessa que a gente está tendo aí. Está migrando muito do milho para o sorgo, principalmente por causa da Impasa, que é a nossa indústria de álcool aqui dentro. Aqui. Então, aquela na saída de Três Lagoas é enorme. Enorme. Então a gente está mudando, só que a de Três Lagoas é de celulose. Tá. Hoje a gente tem uma em Sidrolândia e uma em Dourados imensa.
E essa é a produção de etanol de milho da Impasa. Mas nós temos mais duas. Uma lá em Maracaju e a outra, se não me engano, vai ser construída perto de Dourados. Que hoje é outra revolução. A gente nunca imaginou fazer álcool de milho. Isso é o americano que fazia. E agora o Estado aí trabalhando e produzindo muito. Tanto é que a gente era exportador de milho para o estado do Paraná. Fora a exportação de fora do Brasil, do estado, mas o Paraná importava muito milho nosso por causa das granjas dele lá. E provavelmente vai ter uma diminuição muito grande, porque nós vamos beneficiar aqui. Entendi, faz sentido. Sobre o escoamento aqui do estado, um outro tópico que é muito falado é da rota bioceânica, que vai chegar aqui, vai ajudar muito o escoamento e vai fazer o nosso estado ser ainda mais relevante no cenário nacional, né, e internacional também. Esse é até um assunto que a gente quer propor para ser um episódio inteiro, falar da rota bioceânica. Mas como o senhor vê isso hoje? Ulisses, eu vejo como uma oportunidade. Principalmente, eu conheço um pedaço dela, eu não fui na extensão inteira, até estou pretendendo ir mais para frente. Mas eu não vejo a rota bioceânica como exportação de grãos. Eu acho que para grãos vai ficar difícil, principalmente porque os caminhões do outro lado é de 28 toneladas. O nosso aqui tem 45 toneladas, até 60 toneladas. É os caminhões, aquele estremião, lá não anda isso. E não sobe a Cordilheira dos Andes. Então, para frete de transporte de grãos, eu acho muito difícil acontecer. Vai continuar melhorando o frete que sai ali por rio, o Rio Paraguai. Hoje nós estamos escoando já vários grãos pelo Rio Paraguai, ali em Porto Murtinho. Nós temos 2 portos já ali. E tá mais um em construção. Então eu acho que a rota de grãos vai ser ali, apesar de ser um pouco mais longe, porque você dá a volta por baixo, mas você tem um calado muito maior que você tem em navios maiores. Que a nossa rota aqui em cima bate no Canal do Panamá, a gente não tem, os navios são bitola fina e calado pequeno, porque senão não passa lá. Então vai melhorar. Mas na rota em si, eu acho que carnes, você tem uma commodities com um preço melhor, que pode vir de lá pescado, produz um salmão, né? Produz lá, então você pode ter importações da China, porque diminui realmente 15 dias aí de todos os produtos chineses, que vem de lá para cá em containers pequenos de 28 toneladas. Então, eu acho que esse caminho, inclusive, talvez para fertilizantes, esse vai ser uma rota que vai ter que dar uma olhada. Mas um caminho que a gente tem, principalmente para o turismo. Eu acho que o que mais vai agregar para nós, não só essas oportunidades, mas eu acho que vai ter um caminho de turismo, alguma coisa nesse sentido, que vai trazer uma melhora para o Estado. E o Estado merece isso, com certeza. Eu sempre vejo o Mato Grosso do Sul com muito potencial, né? A gente vê num país igual os Estados Unidos, que temos grandes cidades espalhadas pelo país inteiro, e o Brasil por muito tempo as suas grandes cidades foram só na costa, né? E eu tenho muito orgulho quando a gente fala dessa possível expansão do Estado, esse crescimento, e o agronegócio realmente é uma bandeira que a gente tem que ter orgulho de falar e levar com a gente. Mas eu tenho uma dúvida também. Perigos para o nosso agronegócio, mudanças climáticas, é uma coisa que a gente está preparado, a gente está indo para um mundo cada vez mais incerto, vamos falar assim, sobre as mudanças climáticas. Não sei se é mais quente ou mais frio, mas mais incerto. E isso pode atrapalhar a lavoura, eu imagino que isso pode ter alguns... O que eu sempre falo? Eu não sou negacionista do clima, eu sempre falo isso. Eu sempre olho o passado, ele nos ensina algumas coisas. Nós tivemos a maior seca do Pantanal em 1964. Certo. Ficou 10 anos sem encher. Inclusive, meu avô tinha gado lá e acabou perdendo porque achou que não ia encher e encheu. Em 1974 foi a maior cheia. Então nós temos ciclos. E eu sempre falo de cheia, de seca, de queimadas e de renovação. Porque muitas das vezes a própria queimada do Pantanal não é incêndio descontrolado. Sim. É queimada que o pantaneiro fazia lá atrás e que hoje está voltando através do MIF, que é o Manejo Integrado de Fogo, que já foi proposto e que nós vamos implementar. Controladas, então. Exatamente. Você queima a macega, porque ela tem que brotar. Inclusive até o paratudo, que muita gente confunde, fala o ipê amarelo. Muitas das vezes não é o paratudo. Até ele floresce mais quando ele queima,
porque é da natureza ela querer se perpetuar. Então, as flores deles é a semente. Então, muitas das vezes você quebra dormências. E eu acredito, sim, que o nosso estado, e não só o estado, mas o Brasil inteiro, tem uma Embrapa e um centro de pesquisa que é diferenciado. Nós saímos... traz muito orgulho para o nosso país, né? Traz. E nós saímos, não tem igual no mundo. Não tem. Eu sempre falo que a agricultura tropical, a nossa, eu quando saio muito, eu vou muito por causa da Apex e da CNA, para Bruxelas. A gente apresenta muito para parlamentares europeus que não conhecem o que é o Brasil. Quando você explica o que é agricultura tropical, você conseguir no mesmo hectare de terra, você faz uma cultura de soja, depois você planta o milho e colhe, aí vem o pasto. Você põe boi, você faz 3 ciclos em 1 hectare por ano, eles não entendem. Maravilhados. Porque a agricultura deles é um ciclo só, porque ela congela o solo. Sim. Então a gente, quando consegue fazer isso, e aí o que eu falo? Que a Embrapa tem feito essa tecnologia, porque de 50 anos para cá, nós saímos de importador de alimento para exportador. E com a tecnologia que nós temos hoje de implementação, a gente está, não vou dizer totalmente preparado, mas nós temos sim hoje variedades, não só de soja, mas de milho e outras culturas, que ela está aguentando mais tempo o estresse hídrico. E aí a gente fazer, sim, eu acho que muitas das pessoas, eu brinco muito, às vezes eu vou fazer palestra e as pessoas falam, mas vocês preservam? Cara, o Estado hoje tem mais de 30% do seu território preservado. Nós somos obrigados a ter 25%. Sim. Nós preservamos. Aí a primeira coisa que eu pergunto, você faz coleta seletiva na sua casa? A grande maioria não faz. Então eu quero proteger o meio ambiente desde que você faça a sua parte também. Então eu sempre falo isso, eu acho que a gente tem que estar muito preparado para essas mudanças climáticas que vão acontecer. E é lógico, as pessoas às vezes falam, o Rio Grande do Sul teve problema? Teve. Mas lá já tinha comportas. Então não é o de hoje. Já sabiam que podia acontecer. O que nós temos hoje é uma cidade grande, com poucas áreas impermeáveis, muita área de asfalto, e que vai trazer catástrofe. Quando chover pesado, vai acontecer problema. Entendi. Isso é o que eu penso. Agora, se eu estou certo nisso, eu não vou discutir. Não, a gente está aqui realmente perguntando o seu ponto de vista. É isso que a gente quer entender, porque se é uma indústria tão importante para o nosso estado, eu te pergunto se realmente já é um debate, se a gente está preparado para não só grandes chuvas, mas estiagens muito grandes, né? Ou qualquer coisa que venha com esse novo futuro incerto. Mas eu gostei, eu entendi. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta. A gente falou de grandes plantios, a gente fala de um valor maior, mas e a agricultura familiar, um negócio menor? Ele também tem um impacto na economia do nosso estado, ele também é uma realidade, né? Para quem está assistindo e fala, eu tenho uma fazendinha, eu tenho essa agricultura familiar, qual que é o caminho? Vai sumir ou a gente sempre vai ter esse espaço? Não, nunca vai sumir. Nós, tanto da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e todas as federações, nós não fazemos essa distinção. A gente sempre fala que o produtor é todo mundo. Não interessa se ele é pequeno, médio ou grande. Tanto é que a nossa assistência técnica que nós damos hoje, mais de 10 mil propriedades, são para pequenos e médios. É o que mais a gente trabalha dando tecnologia. Nós vamos lá e levamos para eles a tecnologia que é a Embrapa. A gente vai lá e pega todo ano, a Embrapa faz eventos. A gente pega aquela tecnologia que às vezes não é tão palatável ao produtor, porque termos técnicos às vezes é difícil de chegar no campo. Nós pegamos o nosso técnico, adaptamos aquilo e levamos para os pequenos produtores. E tem melhorado a vida deles. E conseguimos deixar eles dentro da propriedade, para não sair. Eu acho que tem muito potencial, sim. Eles fazem agricultura de outros tempos. Quer ver, aqui em volta de Campo Grande nós não temos cinturão verde. Que hoje podia ter. Você tem poucas hortas coletivas dentro da cidade. Então você tem um meio de expandir mais com os pequenos produtores. Horta coletiva é uma coisa que se fala muito em outros países, né, em outras cidades que estão, igual você falou, tomado pelo cimento em volta, mas é uma coisa que é muito falado.
E realmente, não sei se é porque a gente tem tanta terra sobrando aqui, não é pensado dentro da cidade, mas também dá para plantar, também dá para produzir. Dá, aqui nós temos alguns lugares aqui, eu conheço um que é perto ali do meu bairro ali, do Tiradentes, que ele faz num terreno, com estufa, e vende toda a região. Legal. E a gente pode dar assistência técnica para esse, entendeu? Mostrando para ele qual é o caminho da viabilidade. Tanto que a Coplaf hoje, eu acho interessante eu falar da Coplaf. A Coplaf começou em Terenos, era uma cooperativa na época, foi criado um assentamento, e lá nós trabalhamos muito, tanto o Senar como o Sebrae. E criou-se a cooperativa Coplaf, que hoje é exemplo para fora do estado. A Lucília, que era a que cuidava da Coplaf, hoje nós temos um box dentro do SEASA, onde juntou toda a agricultura familiar, que a turma fala, junto com ali as furnas do Dionísio, e eles fornecem alimentos, são 6 tipos só de alimentos, de cadeia de produção, porque tem que ser com escala, para restaurante, e vende lá. Então, isso é gratificante, quando você consegue mudar a vida das pessoas. Para nós, da FamaSul, e eu sempre agradeço à federação e à FamaSul por ter me dado essa oportunidade de poder trabalhar com essas pessoas e conseguir realmente mudar a vida delas. Parabéns pelo trabalho. Não, realmente faz a diferença. Como eu mencionei antes, a gente pensa em agricultura como coisa muito grande, né? Mas uma pessoa que quer empreender também pode pensar na agricultura para começar empreendendo, né? Começa de pequeno e crescer, deve ter casos assim. Tem. Vale a pena você conhecer a Coplaf e talvez trazer a Lucília para contar a história inteira. Aí, vamos fazer um episódio sobre isso. A Lucília te conta como que foi, porque não foi fácil, nada é fácil. Mas eu acho que o exemplo dela para a agricultura familiar, que a gente não divide, é tudo igual, é um exemplo de superação aonde você pode levar para fora do estado, que hoje ela é referência. Na época, a Tereza Bolsonaro teve lá, desceu de helicóptero lá e comeu um churrasco lá e deu títulos lá. Mas a Tereza foi uma das que ajudou muito na época a construir a Coplaf. E hoje ela é referência. Eu acho que isso traz para nós uma satisfação muito grande, eu acho que para o Estado, ser referência nesse tipo de produção. Não, realmente, ouvindo você falar, dá para ver o carinho que você tem pelo projeto e como realmente mudou vidas, né, com esse trabalho. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa é a lojinha, ou como que eu vou abrir um novo negócio online. Mas é um empreendedorismo muito válido, ainda mais no estado que te dá tanto apoio, igual vocês dão esse apoio, né? Então, para quem está em casa assistindo, tem uma fazendinha, mas já pensou nisso e acha que não tem aptidão, você pode se preparar, você pode fazer curso também, como ele falou que é oferecido, e tem o apoio do Estado. Isso que é o mais interessante, porque a gente vê com bons olhos isso. E nós temos um programa aqui muito interessante também, que é para pequeno, que chama AgroBR. AgroBR. AgroBR é o seguinte, a gente pega os pequenos produtores que têm mel artesanal, chocolate, que a gente pega do Brasil inteiro e leva para as feiras fora do Brasil. Então aqui no estado nós já temos hoje exportador de mel, que está mandando mel para o Canadá por causa dessas feiras. A gente levou lá na CEAL, Canadá, na época, e conseguiu fazer negociações, inclusive da castanha, que agora disse que não pode falar do Pará, porque a castanha é do país inteiro, a castanha da Amazônia. Foi uma abertura que tivemos lá também, de uma turma de Manaus, que faz coleta da castanha ao natural, vive da cata da castanha. Ela leva para uma cooperativa, essa cooperativa faz o beneficiamento e conseguiu fazer vendas direto do Brasil para lá. Então, isso também é um diferencial que o Senar tem e que a FamaSul pode proporcionar. Marcelo, fiquei impressionado, aprendi muito com você. Eu acho que todo mundo que vai nos assistir vai ter um outro olhar para o agronegócio. É muito mais, como eu falei, de boi e soja, né? Aqui no nosso estado a gente faz muito mais do que isso. Você tem uma última dúvida ou algum último recado para a gente passar para quem está nos assistindo sobre o trabalho da FamaSul, sobre o agronegócio sul-mato-grossense? Não, eu acho que eu sempre falo para os produtores, né? Muitas das vezes a gente trabalha muito, roda muito, as pessoas não vê você chegar na ponta, não enxerga,
Mas a FamaSul sempre está aí fazendo a defesa do produtor, isso é importante, o produtor saber que para fora da porteira tem uma instituição, e não é só a FamaSul, a gente tem 27 federações, fora a CNA, e defendendo o produtor em todas as questões. Hoje, para você ter uma ideia, só lá no Congresso nós temos mais de 8.700 propostas de leis 8.700 que afetam o agronegócio de algum modo. Tem muito mais proposta que está lá, né? Lá é uma infernidade de proposta de lei. Mas essas são diretamente para o agronegócio, que a gente monitora todos os dias para, se precisar tecnicamente responder, se precisar tirar, discutir. Quem faz tudo isso é a FamaSul e a CNA. Parabéns. As pessoas nem sabem. Não sabia também, não. E é justamente porque a gente está aqui no Rede 360, para desmistificar alguns assuntos que são tão importantes, que a gente ouve no dia a dia, mas a gente não sabe. A gente quer trazer essa informação para vocês. Marcelo, muito obrigado mesmo. Foi um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Fala para o pessoal de casa como que a gente pode saber mais da FamaSul, rede social, e sobre você também, o trabalho que você faz. Bom, a FamaSul tem um site, famasul.com.br, e lá você tem toda semana sai boletins. Nós temos mais de 14 cadeias que a gente fornece boletins técnicos, desde comercialização de gado, de soja, tudo sai lá. Perfeito. E você que quiser saber mais, procura a FamaSul. O meu Instagram é Marcelo Bertone, marcelo.bertone, underline. Aqui embaixo para vocês, exato. Marcelo.bertone, _. Perfeito. E da FamaSul também é Sistema FamaSul. Eu acho que ali vocês vão ter bastante informação. Marcelo, muito obrigado. Tenho certeza que quem quiser mais informação, vai atrás, porque dá para ver que vocês estão muito estruturados para apoiar o agronegócio no nosso estado. Obrigado mesmo. Obrigado você. Ficamos por aqui com mais um episódio de Rede 360, assuntos que conectam o MS. Hoje, a gente falou sobre o agronegócio, essa indústria que movimenta milhões no país inteiro e principalmente aqui no nosso estado. Para encerrar o nosso episódio, eu gosto sempre de pedir para a Rê, a nossa AI, fazer um resumo do nosso papo. Rê, você ajuda a gente? Claro, Ulisses! O e-book desse episódio já está pronto e disponível para nossos ouvintes pelo link do Instagram. Então é isso, gente. Tá lá no link do Instagram, você pode achar também no Diário Digital. E eu espero você no próximo episódio. Lembrando, Rede 360 passa toda sexta-feira nas rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, na TV MS Record. E durante a semana, você pode pegar as reprises no Agro Brasil TV. E se você quer assistir a nossa entrevista na íntegra, tá lá no nosso YouTube, da TV MS. Não perca. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.